Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Leo Harrington, o milionário solitário, contemplava distraidamente a cidade da sacada de sua cobertura. Os arranha-céus refletiam a luz do pôr do sol, mas nada disso conseguia preencher o vazio que ele sentia desde a morte da esposa. Sua vida, embora luxuosa, era uma série de reuniões, contratos e encontros sociais. Ele sentia falta de algo que nenhuma riqueza poderia comprar. Naquela noite, ele decidiu escapar do seu mundo dourado por um momento e ir a um pequeno café do bairro, um lugar onde ninguém o conhecia, onde ele podia simplesmente respirar. O café era animado mas aconchegante, e uma jovem garçonete chamou a atenção de todos não pela sua aparência, mas pela sua energia contagiante. Seu filho de 8 anos, Nathan, que tem autismo, estava sentado à mesa, brincando com seus brinquedinhos. Nathan não era muito expressivo, e Leo frequentemente tinha dificuldade para se conectar com ele. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu. A garçonete, Emily, percebendo a timidez de Nathan, tomou uma decisão espontânea. Ela pousou a bandeja, pegou sua mão delicadamente e o convidou para dançar ao som da música suave que tocava no café. Nathan, hesitante a princípio, seguiu seus movimentos desajeitadamente e depois com mais confiança. Leo, surpreso a princípio, sentiu seu coração se encher de uma emoção que não sentia há anos. Observando essa interação simples porém poderosa, ele compreendeu algo fundamental. A felicidade não reside no dinheiro ou no sucesso, mas naqueles momentos de conexão autêntica, na alegria simples compartilhada entre as pessoas. Naquela noite, Leo viu não apenas a luz nos olhos do filho, mas também o brilho de algo novo para ele, esperança, amizade e talvez até amor. E enquanto Emily ria e guiava Nathan em seus passos, Leo sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que sua vida poderia realmente mudar. Leo Harrington saiu da limusine em frente a um pequeno e discreto café no Brooklyn, longe das vitrines chamativas e dos hotéis de luxo que costumava frequentar. A chuva mal havia parado, deixando poças que refletiam as luzes da rua. Ele agasalhou-se mais contra o casaco e entrou, na esperança de ter um momento de paz e tranquilidade. Lá dentro, o ambiente era acolhedor. As mesas de madeira estavam um pouco gastas, as paredes cobertas de fotos antigas e luzes de fada. O café não era grande, mas cada detalhe dava a impressão de que havia sido projetado para fazer você se sentir em casa. Emily Johnson, a garçonete de 23 anos, circulava entre as mesas com um sorriso que iluminava seu rosto. Ela conhecia quase todos os clientes pelo nome e sabia exatamente o que gostavam de beber. Mas naquela noite sua atenção foi capturada por uma mesa onde um garotinho brincava sozinho com um caminhão de brinquedo. "Oi, meu nome é Emily", disse ela suavemente, ajoelhando-se na altura dele. "Quer dançar um pouco?" Nathan Harrington, filho de Leo, olhou para ela surpreso. Ele costumava ser reservado com estranhos, mas havia algo em sua voz que a intrigava. Ele assentiu timidamente. Emily estendeu a mão e lentamente eles começaram a se mover ao som da música jazzística que tocava ao fundo. Nathan deu passos hesitantes no início, mas depois se deixou levar, guiado pelo seu entusiasmo e pela paciência de Emily. Do outro lado da sala, Leo observava em silêncio. Sentiu uma emoção que não sentia há anos. Seu filho ria, e aquela pequena dança pareceu dissolver todas as barreiras entre eles. Leo soube, naquele exato momento, que aquele momento simples porém puro, tinha o poder de mudar a sua vida e a de Nathan. Quando a música terminou, Emily bateu palmas suavemente. Nathan, com o rosto iluminado, correu para os braços do pai. Leo sentiu o coração se encher de uma mistura de gratidão e admiração. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu feliz. Na manhã seguinte, Leo Harrington não conseguia tirar da cabeça a imagem de Nathan dançando com Emily. Não era apenas um momento fofo, era um momento em que seu filho estava verdadeiramente feliz e em que Leo sentiu um calor que quase havia esquecido. Ele decidiu que precisava descobrir mais sobre aquela jovem. Sem avisar ninguém, ele levou Nathan até o café, na esperança de encontrar Emily. Quando chegaram, o garotinho correu imediatamente para o balcão e avistou a garçonete. Emily o cumprimentou com um grande sorriso e o abraçou. "Olá, Nathan. Você voltou", ela disse rindo. Leo se aproximou timidamente, desacostumado a interagir com alguém fora do seu círculo de amigos. Emily olhou para cima e o reconheceu imediatamente. "Ah, você é o pai do menino", exclamou ela. "Estou tão feliz em vê-lo de novo." Eles conversaram um pouco enquanto tomavam um café. Leo descobriu que Emily não era apenas uma garçonete, ela era independente, corajosa e tinha um coração enorme.
Ela fazia vários bicos para sustentar a família e, apesar dos desafios, sempre mantinha uma atitude positiva. Nathan, por sua vez, não tirava os olhos de Emily. Ele imitava seus gestos, ria de suas piadas e parecia se sentir bem em sua presença. Léo sentiu algo se agitar em seu coração, uma mistura de gratidão, admiração e curiosidade. Quando estavam prestes a sair, Emily gentilmente colocou a mão sobre a de Nathan. Você quer voltar amanhã para dançar mais um pouco? Perguntou ela. Nathan assentiu vigorosamente. Léo entendeu que aquele simples gesto, aquele convite inocente, era mais do que uma dança. Era o início de um vínculo que poderia transformar a vida de todos eles. Ele agradeceu a Emily e no caminho para casa, sentiu pela primeira vez em muito tempo que seu mundo monótono poderia se abrir para novas possibilidades. Nos dias seguintes, Léo e Nathan voltaram ao café regularmente. Cada visita fortalecia o vínculo entre o menino e Emily. Nathan riu, dançou e até conversou um pouco mais. Léo, por sua vez, costumava ficar para trás, observando o filho recuperar o entusiasmo pela vida. No entanto, apesar do calor que sentia, Léo sentia-se incapaz de se abrir completamente. As lembranças da esposa falecida e os anos de solidão haviam erguido muros invisíveis ao redor de seu coração. Ele amava profundamente o filho, mas o medo de sofrer novamente o mantinha distante dos outros. Certa tarde, Emily notou o silêncio dele. Sr. Harrington, o senhor sabe, não precisa ficar para trás, disse ela suavemente. Nathan precisa do senhor, mas o senhor também. Léo sorriu, um pouco envergonhado. Eu não sei como fazer isso. Estou acostumado a ter o controle de tudo, e agora? Não tenho controle sobre o que está acontecendo. Emily colocou a mão sobre a de Nathan e o encorajou a se aproximar do pai. O garotinho ergueu os braços. Papai, dança comigo, exclamou ele rindo à beça. Léo hesitou, depois respirou fundo. Inclinou-se e pegou a mão de Nathan. A música começou a tocar e pela primeira vez em anos, ele se moveu no ritmo da felicidade do filho. Os muros que ele havia construído começaram a rachar. Emily, que estava por perto, observava-os com um sorriso genuíno. Ela podia ver que aquele momento significava mais do que apenas alguns passos de dança. Era uma abertura, o início da cura para um pai e um filho. Ao partir naquele dia, Léo sentiu uma leveza que não sentia há muito tempo. Sabia que precisava aprender a confiar, a deixar os outros entrarem em sua vida e, acima de tudo, a se deixar amar novamente. Algumas semanas depois, Léo decidiu mostrar a Nathan o parque que costumava frequentar com sua falecida esposa. O sol brilhava e o ar estava ameno, repleto de risadas infantis e cantos de pássaros. Nathan corria despreocupado à frente, enquanto Léo caminhava lentamente atrás dele, com um pequeno sorriso no rosto. Ao se aproximarem do grande parquinho, algo aconteceu. Outra criança esbarrou descuidadamente em Nathan, e o garotinho caiu pesadamente no chão. Léo correu imediatamente com o coração disparado. Nathan se levantou em prantos, mas foi então que Emily chegou, tendo também seguido discretamente Léo e Nathan naquela manhã. Nathan, você está bem? Exclamou ela, abaixando-se para confortá-lo. Limpou o pequeno arranhão no joelho dele e o beijou delicadamente na testa. Nathan ainda soluçava, mas logo se acalmou nos braços de Emily. Léo observou-o comovido. Emily não estava apenas se importando. Ela sabia exatamente como acalmar o filho. Ele percebeu o quão valiosa a presença dela tinha sido e o quanto ela já havia mudado a dinâmica entre ele e Nathan. No entanto, esse incidente trouxe de volta a Léo um medo que ele acreditava ter superado. O medo de ver o filho sofrer. Ele se sentia impotente, incapaz de controlar tudo, apesar de sua riqueza. Mas Emily, com gentileza e segurança, mostrou-lhe que algumas coisas não podem ser previstas e que a verdadeira coragem reside em estar presente, em apoiar aqueles que você ama. Nathan, mais tranquilo, retomou suas brincadeiras com um sorriso radiante. Léo se virou para Emily e disse, quase em voz baixa, obrigado. Acho que não conseguiria fazer isso sozinho. Emily sorriu para ele. Você não está sozinho. Você tem o Nathan, e agora, eu também. Naquele dia, Léo aprendeu uma lição vital. A vida traz desafios, mas eles são mais fáceis de superar quando se tem pessoas de confiança ao lado. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu seu coração realmente começar a se abrir. Nas semanas seguintes, Léo e Emily passaram a passar cada vez mais tempo juntos, muitas vezes no café ou no pequeno parque perto de casa. Nathan, encantado, começava a considerá-los como família. A presença de Emily trazia uma leveza e uma alegria que Léo jamais imaginara serem possíveis após a perda da esposa. Certa tarde, depois de tomar um café e observar Nathan brincando com outras crianças, Léo decidiu se abrir um pouco mais.
Contou a Emily sobre as lembranças da esposa, a vida feliz que tinham antes da tragédia e seu medo de amar novamente. Emily ouviu atentamente sem julgamentos, apenas com uma gentileza que tocou Léo profundamente. Sabe, ela disse suavemente, o passado faz parte de nós, mas não deve decidir o nosso futuro. Nathan tem sorte de ter você, e acho que você também merece um pouco de felicidade. Essas palavras ressoaram profundamente em Léo. Ele percebeu que sua solidão não era inevitável. Com Emily, ele poderia aprender a abandonar suas defesas, permitir-se sentir novamente e oferecer a Nathan uma família que fosse além do simples vínculo pai-filho. Mais tarde, enquanto acompanhavam Nathan para casa, Léo sentiu vontade de prolongar o tempo que passavam juntos. Ele sugeriu que jantassem na casa dele naquela noite. Emily hesitou por um momento, mas aceitou com um sorriso. O jantar improvisado tornou-se um momento simples, mas significativo. Léo, um empresário frequentemente frio e distante, riu das histórias de Emily sobre seus clientes e suas desventuras diárias. Nathan riu ainda mais, feliz por ver seus dois mundos se unindo. À medida que a noite se aproximava do fim, Léo sentiu um calor que não sentia há muito tempo. Emily estendeu a mão e ele a segurou gentilmente. Naquele simples gesto, um vínculo mais profundo se formou, um vínculo que prometia não apenas reconciliar seu passado e presente, mas também construir um futuro onde ele e Nathan pudessem finalmente ser felizes. Apesar dos dias felizes que passaram juntos, Léo não conseguia evitar uma sensação persistente de desconforto. Emily havia se tornado uma presença central na vida dele e de Nathan, mas ele se perguntava se ela conseguiria realmente aceitar o mundo deles, tão diferente da sua realidade de café, trabalho duro e modéstia. Numa tarde de sexta-feira, Léo convidou Emily e Nathan para passar o dia em sua casa de campo. Ele esperava que a paz e a beleza do lugar fortalecessem o vínculo entre eles. Nathan correu pelo jardim, rindo à beça, enquanto Emily o acompanhava, sorridente e cheia de energia. Léo os observava com o coração leve, mas uma pequena nuvem de dúvida pairava. Emily realmente se sentiria em casa neste mundo que nunca conhecera? Naquela noite, durante um jantar simples, mas cuidadosamente preparado por Léo, a conversa assumiu um tom mais sério. Emily, ele começou, eu sei que minha vida é diferente do que você conhece. Quero que saiba que nunca quero deixá-la desconfortável ou pedir que você mude. Emily sorriu suavemente. Léo, eu não sou ingênua. Sei que seus mundos são diferentes. Mas acho que o mais importante é como nos sentimos um pelo outro. Nathan e você, eles são importantes para mim, e é isso que me guia. Essas palavras aqueceram o coração de Léo, mas por dentro, ele ainda sentia o medo de ser magoado, de perder aquele vínculo precioso. Naquela noite, sozinho em seu quarto, ele refletiu por um longo tempo. Ele entendeu que para seguir em frente, precisava aprender a confiar não apenas em Emily, mas também em si mesmo, em sua capacidade de sentir e dar amor, apesar das mágoas do passado. Na manhã seguinte, enquanto observavam Nathan correr pelo pomar, Léo tomou uma decisão silenciosa, mas firme. Não deixaria suas dúvidas sabotar aquela chance de felicidade. Emily havia aberto uma porta em seu coração que ele nunca mais fecharia. E pela primeira vez em muito tempo, Léo sentiu que o futuro, com suas incertezas e desafios, poderia ser um futuro cheio de esperança e alegria, tanto para ele quanto para Nathan. Algumas semanas depois, um acontecimento inesperado abalou o frágil equilíbrio que Léo havia começado a construir com Emily e Nathan. Durante um passeio no centro da cidade, Nathan começou a correr em direção a uma fonte, como gostava de fazer. Emily tentou alcançá-lo, mas na pressa, escorregou e torceu levemente o tornozelo. Léo correu imediatamente com o coração disparado. Ele pegou Emily nos braços e a tranquilizou, mas por dentro sentia uma mistura de preocupação e frustração. Percebeu o quanto se importava com ela e o quanto tinha medo de perdê-la, mesmo que por um instante. Léo, estou bem, sério, disse Emily, sorrindo fracamente, tentando disfarçar a dor. Não é nada. O Nathan está bem, e é isso que importa. Mas esse incidente fez Léo perceber que proteger aqueles que amava nem sempre era possível. Ele não podia controlar todas as situações. Para construir um relacionamento verdadeiro, ele precisava aprender a confiar não apenas em Emily, mas também na vida e em seus eventos inesperados. Nos dias seguintes, Emily e Léo passaram mais tempo discutindo seus medos, expectativas e limites. Nathan, observando seus pais substitutos, sentiu-se seguro e amado. Ele viu que seu pai e Emily estavam se esforçando para construir algo duradouro e sincero. Certa tarde, enquanto caminhavam no parque, Emily pegou a mão de Léo e disse: Sabe, você e Nathan me mostraram que a felicidade não é perfeita, mas é real.
e eu quero continuar compartilhando isso com vocês dois. Léo sorriu, sentindo um calor percorrer seu peito. Pela primeira vez, ele entendeu que confiar não era apenas uma escolha, mas um ato de coragem. E que ao abrir seu coração, ele estava permitindo que Nathan e Emily criassem um verdadeiro lar juntos. Numa manhã ensolarada de sábado, Léo decidiu surpreender Emily e Nathan. Ele havia alugado um pequeno estúdio de dança para o dia, imaginando que seria uma maneira de combinar a alegria de Nathan com a paixão natural de Emily pela música e pela dança. Nathan caiu na gargalhada ao contemplar o quarto espaçoso, com seu piso de parquete reluzente e espelhos grandes. Emily, tocada pela consideração, não conseguiu conter um sorriso. Léo, isso é incrível. Obrigada, disse ela pegando a mão dele. Eles passaram a manhã dançando juntos. Emily mostrou passos simples a Nathan, que os imitou com entusiasmo. Léo, embora desajeitado, acompanhava os movimentos do filho e de Emily, rindo sempre que perdia o equilíbrio. O riso e a música enchiam o ambiente com uma atmosfera de pura e espontânea felicidade. Em certo momento, Emily agarrou a mão de Léo e o convidou para dançar a sós com ela. Ele sentiu o coração bater mais rápido, uma mistura de nervosismo e excitação. Mas através do toque das mãos dela e do olhar sincero de Emily, ele percebeu que não precisava mais de muros ao redor do coração. Ele podia amar e se permitir ser amado em troca. Nathan, observando a cena, aplaudiu com entusiasmo. Pai, você dança tão bem, exclamou com os olhos brilhando. Aquele dia foi mais do que um momento de lazer. Consolidou um vínculo profundo entre os três. Léo entendeu que a felicidade residia nesses momentos simples, onde amor, confiança e alegria se entrelaçavam. Ele também percebeu que Emily não era apenas uma amiga ou uma presença tranquilizadora para Nathan. Ela estava lentamente se tornando a pessoa com quem ele queria compartilhar a vida. Ao saírem do estúdio, o sol poente lançava reflexos dourados nas ruas. Léo sentiu uma nova certeza. Independentemente dos obstáculos do passado ou das incertezas do futuro, ele finalmente havia encontrado uma felicidade genuína, simples e compartilhada. Quando tudo parecia estar se encaminhando para uma rotina feliz, um acontecimento inesperado perturbou a tranquilidade de Léo, Emily e Nathan. Durante um passeio pelo centro da cidade, um pequeno acidente envolvendo Nathan obrigou Léo a intervir rapidamente. Uma pequena bicicleta atingiu Nathan, e ele caiu no chão, assustado e chorando. Emily correu imediatamente em pânico enquanto Léo correu para o seu lado. O garotinho saiu ileso, mas o momento serviu como um lembrete claro para Léo de que a vida pode ser imprevisível. Ele sentiu uma onda de proteção intensa em relação a Nathan e um medo visceral de perder o que finalmente havia encontrado. Após esse incidente, Léo percebeu que não podia mais se esconder atrás de sua riqueza ou controle. Precisava abraçar o inesperado e se concentrar no que realmente importava. Emily, com sua gentileza habitual, acalmou Nathan e tranquilizou Léo. Veja bem, Léo, disse ela calmamente, não são os perigos ou os acidentes que definem a nossa felicidade. É como nos apoiamos mutuamente. Aquele dia marcou uma virada. Léo entendeu que a verdadeira felicidade não vinha apenas de momentos perfeitos, mas também de enfrentar desafios juntos. Emily não era mais apenas uma amiga ou uma presença reconfortante. Ela havia se tornado um pilar da família em desenvolvimento. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, Nathan dormindo no carro, Léo pegou a mão de Emily. Obrigado por estar lá. Por ele e por mim, sussurrou. Emily sorriu e apoiou a cabeça no ombro dele. Sempre. Agora somos um time. Pela primeira vez, Léo sentiu-se verdadeiramente pronto para abraçar o futuro com confiança. Ele havia encontrado não apenas a felicidade, mas também uma família que o completava. E essa certeza lhe deu uma sensação de paz que ele nunca havia conhecido antes. Poucos meses depois, Léo, Emily e Nathan encontraram um ritmo harmonioso em suas vidas. As manhãs eram repletas de risadas e rotinas simples, as tardes de brincadeiras, danças e caminhadas, e as noites de conversas e confidências. Nathan havia crescido emocionalmente, sentindo-se amado e seguro, e Léo aprenderá a permitir que o calor e o afeto entrassem em sua vida. Numa manhã de domingo, Léo decidiu surpreender Nathan e Emily com um pequeno piquenique no parque onde haviam passado seus primeiros momentos felizes juntos. Emily havia preparado pequenas guloseimas e sanduíches, e Nathan estava pulando de alegria, ansioso para correr na grama. Enquanto os três estavam sentados no cobertor, observando o sol brilhar através das árvores, Léo sentiu uma sensação de realização e plenitude que nunca havia sentido. Emily agarrou sua mão e, sem dizer uma palavra, seus olhares se encontraram, expressando tudo o que sentiam: gratidão, amor e cumplicidade. Nathan, com os olhos brilhando, exclamou: Pai, Emily, obrigado.
Este é o melhor dia da minha vida. Léo sorriu e abraçou o filho. Obrigado, Nathan. Você nos ensinou a amar novamente. Emily sentou-se ao lado dele e gentilmente apoiou a cabeça em seu ombro. Felicidade não é apenas o que encontramos. É o que criamos juntos, sussurrou ela. Naquele dia perfeito, cercado de risos, calor e luz, Léo percebeu que o vazio que sentia havia desaparecido. O milionário solitário havia encontrado mais do que apenas uma presença. Ele havia encontrado uma família, o amor verdadeiro e a verdadeira felicidade. E pela primeira vez em anos, ele se sentiu verdadeiramente completo.